Perfeito, excelência. Meu nome é Arthur Ive Rosa Santos Góes, OAB Sergipe 14057, e retorno a esse tribunal com muita alegria, ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Falo aqui do menor estado da federação, do estado de Sergipe, e nesse habeas corpus o que me traz a esta Câmara Criminal é novamente esse caso. Esse caso já foi trazido a esta Câmara, o Dr. Demócrito deve se lembrar, para a revogação da prisão preventiva do paciente. A ordem restou denegada, mas em habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura do mesmo. O que se trata do caso? O caso se trata de uma apreensão, segundo narra a denúncia, de 3,410 centigramas, 3 gramas e 410 centigramas de cannabis sativa de lineu. Então se trata de uma apreensão de menos de 4 gramas de substância entorpecente. Diante da ordem concedida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, foram fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer justificativa, 6 cautelares. Proibição de se ausentar da comarca, proibição de mudar de endereço, recolhimento domiciliar, proibição de praticar novos delitos e comparecimento a cada 30 dias. O que a defesa vem aqui pleitear? Que seja retirada apenas a cautelar de monitoração eletrônica. Por quê? Primeiro, pela questão da motivação. Toda cautelar, pessoal ou real, deve ser adequadamente motivada. Perfeito, sem nenhum problema. E o segundo ponto é que, sendo a motivação deficiente, nós temos uma cautelar que é absolutamente, doutor Eduardo, estigmatizante. A cautelar de monitoração eletrônica, ela foi feita para ser uma cautelar de característica de última ratio das cautelares. Por quê? Porque nós temos uma cautelar que ela estigmatiza o cidadão. É evidente que quando uma pessoa chega em um determinado local com uma tornozeleira eletrônica, gere um sentimento de constrangimento e até mesmo de medo nas pessoas que estão no recinto. A cautelar de monitoração eletrônica ela é uma cautelar que não é muito bem vista pela sociedade. E ela é externa, ela é exterior. E ela deve ser colocada em situações excepcionais, quando for estritamente necessário a sua fixação. E aí, qual é o outro problema? O paciente trabalha como ambulante no metrô da cidade de Jaboatão dos Guararapes. E, obviamente, é uma região conurbada, ele acaba tendo que ir a essa região para vender. Ele vende algumas coisas dentro do metrô de Jaboatão dos Guararapes. E essa cautelar acaba afastando, inclusive, pessoas que iriam adquirir objetos dele, bens dele, que ele coloca à venda. E isso acaba gerando um constrangimento que, no entender da defesa, é ilegal. Por quê? Primeiro, não tem fundamentação. E segundo, não há gravidade concreta no fato que demonstre a necessidade dessa cautelar. E um ponto interessante que venho debatendo muito nos meus artigos acadêmicos é que as cautelares pessoais não são benesses dadas pelo judiciário. São cautelares, em que pese haja a retirada da prisão preventiva, que é a cautelar mais gravosa, as outras cautelares devem ser igualmente motivadas, porque representam também uma restrição de liberdade. Tanto assim o é, que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as cautelares unidas que o paciente está suportando, monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, geram detração. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça considera que essas cautelares são tão gravosas que devem ser consideradas como pena cumprida. Olha que situação. Então, nós entendemos que deveria ser lastreada, baseada em uma fundamentação exauriente. E no caso, Vossas Excelências podem consultar no processo, a única fundamentação que nós temos é, abre aspas, substitua a prisão preventiva pelas cautelares seguintes. Ora, qual é o risco de liberdade a necessitar uma tornozeleira eletrônica? No entender da defesa, isso não foi decantado. E aí, eu apenas a título de exemplo, eu cito o agravo regimental no recurso em habeas corpus 168674, relator ministro Jesuíno Rissato, que fala exatamente isso.
Quando a monitoração eletrônica ela não é devidamente fundamentada, ela é sim um constrangimento legal. Eu sei que o ministro Reinaldo permitiu a fixação de cautelares. Isso não é desconhecido da defesa. Porém, a fixação de cautelares também deve ser precedida de uma fundamentação, sob pena de violar, além da liberdade de locomoção, o 93.9 da Constituição Federal, que exige a fundamentação para qualquer decisão judicial. Nesse caso, a defesa ainda lembra o seguinte: é de conhecimento público notório o episódio trágico que aconteceu nas ruas de Recife, entre briga de torcida organizada. O mesmo juízo de baixo, a mesma juíza que subscreve a presente decisão, fixou cautelares ontem, segundo o portal GE, para pessoas que participaram dessa contenda que o judiciário há de julgar. E as cautelares, eu tive o cuidado de ler a decisão do portal GE, né, a transcrição do portal GE, foram exatamente idênticas, doutor Eduardo, a esse caso. E aí há de perguntar à defesa: aquele episódio lamentável que ocorreu nas ruas de Recife tem a mesma gravidade a exigir as mesmas cautelares que a posse de 3,410 gramas de substância entorpecente? Essa é a questão. Porque senão nós estamos, doutor Marcos, fixando uma decisão genérica. Qualquer cautelar que se fixar no juízo de primeiro grau vai ser aquela. Como se fosse uma decisão padrão, olvidando-se da gravidade em concreto do fato. Então, a defesa entende que, para casos distintos, devem haver cautelares distintas. E esse não é o caso de aplicação de monitoração eletrônica. Esse não é o caso da monitoração eletrônica. Me recordo de um RHC aqui de Sergipe, que eu protocolei e que foi o ministro Reinaldo, que é prevento do caso, que deu a decisão, em que foram fixadas monitoração eletrônica para dois cidadãos pegos com 12 gramas de substância entorpecente. E substância entorpecente, inclusive, mais lesiva. Cocaína, no caso. E o ministro Reinaldo entendeu que não havia motivação. Naquele caso, inclusive, havia mais motivação do que nesse. Mais motivação do que nesse, porque nesse não há nenhuma motivação. Qualquer motivação na decisão. Então, agradecendo a atenção e cumprimentando agora o membro do Ministério Público, que me esqueci, saudar Vossa Excelência, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui sustentando novamente o Tribunal de Justiça de Pernambuco e espero voltar a essa Casa de Justiça mais vezes. É assim que devolvo a palavra ao eminente presidente ao relator.